Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê graça neste momento, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, pela mesma palavra sermos edificados na fé, instruídos, fortalecidos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos bem a história do patriarca Abraão, que ficou posteriormente conhecido como o pai da fé, por conta da sua manifestação de fé, por conta de ele ter crido na promessa de Deus que ainda iria acontecer. Nós bem sabemos que Abraão residia no meio de um povo idólatra e pagão, de uma família também com algumas manifestações de idolatria e de paganismo, mas Abraão, ainda aqui com o nome de Abrão, achou graça diante dos olhos do Senhor. Deus apareceu a ele e começou a dar algumas manifestações a Abrão, até um determinado momento em que Deus aparece a ele e diz para que ele saísse do meio da sua família, dos seus familiares, da terra onde ele residia, e que ele se dirigisse a um local, a uma terra que Deus ainda mostraria a ele. E aqui nós observamos Deus prometendo, fazendo aqui uma promessa de que Abraão seria o ancestral de uma grande nação, que dele descenderia uma grande nação, muitos filhos, muita gente, e uma promessa maior ainda é que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, certo? Abençoadas. Quando o texto sagrado aqui diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós precisamos entender que estas famílias da terra seriam abençoadas por meio da linhagem de Abraão, que chegaria até ao Messias, até ao cumprimento da palavra de Deus, do propósito de Deus com a vinda do Salvador. Esta profecia aqui que Deus falou a Abraão, ela se cumpriu com o advento do Evangelho de Cristo, da chegada de Jesus ao mundo, da propagação do Evangelho, porque através da mensagem do Evangelho, através de Jesus Cristo, todas as famílias, todos os homens podem ser bem-aventurados, podem ser benditos, podem ser abençoados. E Deus falando a Abraão aqui, mostrando para Abraão a necessidade de que Abraão tinha para deslocar-se do seu lugar e obedecer à voz de Deus, para que através do cumprimento da promessa de Deus na vida do patriarca Abraão, todas as nações da terra pudessem ser bem-aventuradas, pudessem ser benditas. E quando nós olhamos, meus amados e queridos irmãos, para este texto sagrado e para todo o contexto, nós podemos observar o quanto Deus trabalhou através da vida do patriarca Abraão, da maneira como Deus realizou a sua obra para tornar bendita todas as famílias da terra. Nós sabemos que por meio dos patriarcas, por meio de Abraão, que deu-se início ali o período patriarcal do povo de Israel. Depois de Abraão vieram também os seus filhos que descenderam de Abraão,
Isaac, posteriormente veio Jacó, posteriormente veio José e todos os filhos de Jacó, que deram origem às tribos de Israel. Mas nós observamos que desta linhagem, até chegar lá no Egito com José, nós observamos o quanto a terra do Egito tornou-se abençoada por conta de um descendente desta linhagem patriarcal, que foi José. Nós sabemos bem a história de José, a maneira como ele chegou ao Egito. Não foi fácil, não foi algo natural, comum. Obviamente ali, por trás de todo aquele processo ali, Deus havia estabelecido um propósito e um plano, e quando José chega do Egito, chegou a se estabelecer ali como governador do Egito, trazendo um grande livramento, não só para a nação do Egito, mas para todos os povos que recorriam até ao Egito em busca de alimentos. Então nós observamos, meus queridos irmãos, que esta família aqui, este homem, este patriarca Abraão, ele tornou-se uma bênção para todas as famílias da terra. De que maneira? Através do cumprimento da vontade e do propósito de Deus com a vida do Salvador Jesus, com o cumprimento da palavra de Deus. E da mesma maneira, queridos, nós crentes em Cristo, a igreja de Cristo, a nossa família, ela precisa também ser bênção para aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Nós observamos que a partir da família de Abraão, a partir da obediência de Abraão, a partir da fé de Abraão, o mundo chegou a conhecer um Salvador. Veio pela linhagem de Abraão até cumprir-se a promessa de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, que cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, cumpriu-se o tempo estabelecido por Deus, e Deus, pela sua misericórdia, fez com que todos aqueles que se acheguem a Cristo possam ser bem-aventurados. Da mesma forma, nós como cristãos e como igreja de Cristo, nós precisamos ser bênção para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem, para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos observar que Abraão, quando ele saiu do meio da sua terra e do meio dos seus parentes, que ele foi para a terra que os seus descendentes viriam a possuir, aqueles descendentes de Abraão, que no caso já as tribos de Israel, os 12 filhos, as 12 tribos que descenderam dos 12 filhos de Jacó, aquele povo ali deveria se tornar uma referência para todos os demais povos que estivessem ocupando aquela terra. Deus queria não apenas desocupar a terra de Canaã e ocupá-la com o povo de Israel, mas Deus queria também que todas as nações que estivessem em torno pudessem espelhar-se pela vida do povo de Israel e assim chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro e único Senhor de todas as coisas. Certo? Então nós também podemos entender, queridos e amados irmãos, que nós como cristãos, como família cristãs e como igreja de Deus, nós também podemos ser bênção para a vida daqueles que estão a perecer. Podemos ser uma bênção na vida de todos aqueles que estão na escuridão das trevas. Podemos ser uma bênção no meio da sociedade em que a igreja reside. E para isso é necessário, primeiro, que nós como igreja de Cristo
nós tenhamos a mesma fé e a mesma obediência que foi revelada na vida de Abraão, o pai da fé. Amém? Para sermos uma bênção para esta geração, nós precisamos de fato cumprir com a vontade de Deus, cumprir com o propósito do Senhor, termos uma vida de obediência à palavra de Deus, termos uma vida consagrada e santificada a Deus, vivermos conforme a vontade de Deus e, acima de tudo, nós zelarmos e priorizarmos pelos princípios da palavra de Deus. Mas também nós queremos aqui pontuar 3 questões rápidas para a nossa reflexão, para nós sermos bênção. Primeiro, nós precisamos orar em família. Diga assim: oração em família. Queridos, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, que reside em uma determinada localidade, os santos, aqueles que foram comprados e alcançados pelo sangue do Cordeiro, que é a igreja de Deus, a família de Deus, precisa interceder pela comunidade em que nós estamos vivendo. A igreja que ora em família, as famílias que oram juntos, ela se tornará ou se tornarão uma bênção no lugar onde ela reside, no lugar onde ela está vivendo. Nós precisamos exercer a prática da oração em família, orando junto em casa, orando em família em casa, mas também orando juntos no templo, porque assim, meus amados e queridos irmãos, todos irão ver, irão reconhecer, primeiro, a importância da oração na vida do homem e da mulher, a importância da oração para o progresso, para o avanço e para o desenvolvimento de tudo aquilo que diz respeito à propagação do Evangelho, a importância da oração no meio de uma sociedade que está corrompida pelo pecado. Aleluia. Precisamos orar em família, precisamos orar no templo, precisamos viver em oração e fazer com que a sociedade que nós vivemos reconheça que a igreja é uma igreja de oração, que a igreja é uma igreja, que a nossa família é uma família de oração. Olha, meus irmãos, é bom quando a gente chega no templo para orar e todo mundo participa da oração. Os nossos cultos antigamente não começavam sem oração, não era assim? Quando você pode observar, antes de nós começarmos a cantar os hinos da harpa, todo culto de doutrina, todo culto, e geralmente os cultos de doutrina na Assembleia de Deus era no dia de segunda-feira, aqui no Maranhão era na segunda-feira, aqui citando como um exemplo mais recente nosso, que o que aconteceu? Lá no campo São Luís, que foi de São Luís que a Assembleia de Deus se expandiu para o resto do estado, lá toda segunda-feira começava-se o culto orando, e essa prática se espalhou por todo o estado. Para onde o Evangelho ia, onde alguém chegava, já levava a prática da oração. Aí nós passamos a ser reconhecidos como o povo da oração, o povo que orava, o povo orava. Às vezes tinha gente que ficava com raiva da gritaria, da suada dentro do templo, do povo dando glória a Deus, do povo glorificando, do povo fazendo aquele barulho. Aí tinha gente que passava, ficava zombando, aquela coisa toda, mas o povo não deixava de ver que a igreja era uma igreja que estava em constante oração juntos em nome de Jesus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos orar em família, tanto na nossa casa como também no templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro estava preso. Tiago já havia sido decapitado, havia sido morto a mando de Herodes. Pedro estava preso, esperando passar ali os dias dos pães asmos, a celebração da Páscoa, aquela festa. E
já prestes a ser morto também. Mas no versículo 5, o texto sagrado diz que a igreja estava em constante oração por ele a Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro estava preso lá na prisão, esperando o dia de morrer, mas o texto sagrado diz que a igreja primitiva estava reunida, orando ao Senhor, na presença de Deus, e orando cada vez mais pela vida do apóstolo Pedro. E o resultado é que Deus, de forma milagrosa, libertou o apóstolo da prisão e o nome de Deus foi glorificado. A igreja precisa viver em oração. A igreja precisa viver, ser reconhecida como a igreja que ora, para que nós possamos também nos tornar bênção na vida da sociedade em que nós estamos vivendo. Igreja que ora. Olha, irmãos, tem muitas igrejas aí afora que não tem a prática da oração como um exercício cotidiano seu. Muitas igrejas aí que estão surgindo agora, nascendo cada vez mais, igrejas aí de apóstolo, de bispo, de bispa, de isso, daquilo, outro. Mas você observa que o povo não ora, irmãos. Não tem prática da oração. Ora para iniciar o culto, aí está aquela oração inicial e pronto, acabou. Mas o exercício, a prática, o convívio com a oração não se tem. Não tem. Não tem e nem se ensina a ter. Entendeu? Olha, não se engane não. Às vezes, essas televisões aí enganam muito. Você às vezes vê o pastor lá, o bispo, o apóstolo, sei lá o que é que eles estão usando ali, do jeito que eles usarem, subindo um monte, carregando o livro nas costas, aquela coisa toda, fazendo aquele movimento. Aí vem um cinegrafista atrás filmando. Olha, o pastor está de joelho no chão. Olha, o pastor está ajoelhado orando, está orando por você. Às vezes aquilo ali é só para fazer a imagem, é só para fazer aquela filmagem ali naquele momento. Não tem nada. Jesus, quando ele ia orar, não tinha ninguém filmando para mostrar que ele estava orando. Ele não se preocupava em querer mostrar para o povo que ele orava. Mas Jesus era um homem de oração. Tanto é que os discípulos, de tanto verem Jesus exercendo a prática da oração, Lucas capítulo 11, Senhor nos ensina a orar como João também ensinou os seus discípulos. Ou seja, nós devemos viver a prática da oração e de oração coletiva, tanto em casa, em família, como na igreja, porque a igreja também é uma família, é a família de Deus, e nós precisamos, para sermos bênção para esta geração, precisamos orar cada dia mais em família, ou em casa, ou no templo, mas vivermos a prática e o exercício de uma vida coletiva de oração para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E orar é bom. Quando nós estamos juntos orando ao Senhor, vivendo a prática da oração, é bom. O nome de Deus é glorificado. Segundo, para nós sermos uma bênção na família, ou melhor, no mundo, na sociedade em que nós estamos, nós precisamos viver o exercício do louvor em família e em coletividade com a igreja. Meus irmãos, olha, é bom quando a igreja ora, é bom quando a igreja vive a prática da oração, mas também a prática e o exercício do louvor é saudável tanto para a vida da igreja como para a sociedade, para o mundo. Nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que o louvor verdadeiro, o louvor genuíno, uma família que ora, uma família que louva, uma igreja que ora, uma igreja que louva a Deus na sua sinceridade, que louva a Deus de verdade, que louva ao Senhor em espírito e em verdade, ela se torna uma bênção para a geração que ela está
para a comunidade onde ela está. Aleluia. O texto sagrado diz que Saul foi atormentado pelo espírito maligno ali. Toda vez que Saul estava perturbado, quem era que ele chamava? Chama Davi. Davi corria lá com a sua harpa, começava a tocar a sua harpa, dedilhar, através do louvor. Aí Saul sentia-se melhor. Então você observa que o louvor, ele também tem o seu poder de mover, de tocar no coração de Deus, de fazer com que Deus se agrade e aceite o nosso louvor diante dele. Mas a família que louva junto, a igreja que louva a Deus na sua sinceridade, na sua verdade, conforme o próprio Jesus Cristo disse, em espírito e em verdade, ela será uma bênção no lugar onde ela reside, ela será uma bênção no meio da sociedade onde ela está. Louvor verdadeiro. Louvor verdadeiro. Porque às vezes tem gente que confunde as coisas, e trata o momento do louvor na igreja como se fosse algo engraçado, apenas para distrair o povo, apenas para trazer. Não, o louvor verdadeiro, o louvor que exalta a Deus, o louvor que agrada a Deus, quando nós louvamos em sinceridade, quando nós louvamos em espírito e em verdade, o nome de Deus é glorificado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, para nós sermos bênção para a sociedade, na geração, nós precisamos viver em oração. Oração em família, oração na igreja, toda a igreja orando junto, toda a igreja louvando o nome do Senhor junto. E isso é bom. Aleluia. Porque quando nós louvamos com sinceridade, Deus se agrada do nosso louvor. O mundo lá fora reconhece uma igreja que ora de verdade. O mundo lá fora reconhece uma igreja que louva com sinceridade. Aleluia. Olha, irmãos, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista e o entrevistado, ele disse assim: você quer conhecer uma igreja? Basta os 15 primeiros minutos. Lá, quando você for visitar, ele dizendo: quando você for visitar uma igreja, basta 15 minutos ali, você já sabe que jeito ela é. Se dentro desses 15 minutos o pastor falar só de dinheiro, só de campanha, só de oferta, só disso, só daquilo outro, cai fora. Porque ali é uma igreja que está só interessada no financeiro, está só interessada naquilo que é material, naquilo que é do mundo. Então você observa que faz sentido o que o entrevistado está dizendo. Porque, meus irmãos, o que tem de igreja aí por onde fora, que é campanha em cima de campanha, é dinheiro em cima de dinheiro, é isso, é aquilo outro, é isso, é aquilo outro. Não é errado fazer campanha, não é errado. Não é errado. Quando nós temos um propósito a ser alcançado, quando a igreja tem um objetivo para ser alcançado, obviamente se faz uma campanha, mas nós não podemos só dar ênfase nisso. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da salvação e que a prioridade do Evangelho é a salvação dos pecadores. Mas nós precisamos louvar. É por isso que o nosso culto, ele tem um momento do louvor, tem um momento da palavra, tem um momento da adoração. Os hinos iniciais é importante. Às vezes tem muita gente que não dá importância, mas é exatamente no momento do louvor congregacional que a igreja começa já a entrar no ritmo da adoração, todo mundo junto. Por isso a gente chama de louvor congregacional. Porque é o momento em que a igreja vai cantar o mesmo hino junto, todo mundo cantando, todo mundo celebrando, todo mundo dando glória a Deus juntos. Então aqui, aquele momento ali, era o momento que a gente já está se preparando ali, dando início ao momento do louvor, da adoração no culto coletivo. Aleluia.
É assim que Deus quer. Então você observa que o louvor, ele também pode ser bênção para a comunidade, para a sociedade. Quando a igreja louva junto, quando a igreja louva em família, quando a igreja ora juntos, quando a igreja ora em família, bendito seja o nome eterno do Senhor. Terceiro, para nós sermos bênção para a vida da sociedade, da comunidade, nós precisamos congregar em família e congregarmos juntos. Até o fato de nós nos congregarmos com frequência é uma bênção para esta geração. Sabia disso, meus irmãos? Até o fato da igreja estar constantemente congregando, frequentemente participando dos cultos, todo o tempo ali presente, é bênção para a sociedade. Porque o povo observa e vê primeiro o desejo no coração do crente de estar na casa de Deus. Eles veem e observam a vontade e a sinceridade da igreja de estar constantemente celebrando e buscando ao Senhor. Eu estava, irmão Marcos, pregando agora, acho que foi esse mês já, foi na congregação Monte das Oliveiras, e lá eu citei o exemplo de um irmão que tinha um campo onde eu trabalhei, que ele todo dia para ir para o culto, ele passava na porta da vizinha dele, que não era crente. Aí ele ia para o culto, passava na porta dela, boa noite senhora, boa noite, aí voltava para casa depois do culto. Aí na hora de ir para o culto, ele, boa noite senhora, boa noite. Só que passou um tempo que ele não foi para o culto, passou mais de semana sem ir no culto. Aí quando ele foi no culto novamente, ele passou na porta da mulher, ele disse, boa noite dona. Esse irmão fazia dia que tu não ia para o culto, né? Que ele estava com um cara, o tempo que tu não passava aqui. Ele veio, eles observam, até o crente que congrega, o crente que não congrega, eles veem, meu senhor. Vê ou não vê? Ele diz, olha, esse aí vai chover, hoje vai chover. Porque esse irmão aí, para ir na igreja, é a coisa mais difícil do mundo. Ele diz, olha, o fulano está indo para o culto hoje. É a imprensa e é muito congregado. Olha, o fulano está indo para a igreja. Está indo para a igreja. É a coisa mais difícil do mundo, ela ir na igreja. Esse cara até choveu hoje, e ela está indo para a igreja. Diz ou não diz, meus irmãos? Diz. Mas também quando o crente gosta de congregar, está presente, está lá, eles reclamam. Rapaz, o fulano faz dia que não vai para a igreja. O irmão foi viajar, não é porque estava negligenciando, não. Viu, irmão Mateus? Ele deixou de passar lá porque tinha feito uma viagem, que o pai dele estava doente e tudo. Aí passou um bocado de dia sem congregar. No dia que ele voltou a congregar, a vizinha deu festa. Falei, irmão, vai fazer dia que tu não ia para o culto. Ele pode não ir, mas quer que a gente vá. É verdade. Sentiu falta. Entendeu? Então, congregar, estar presente na igreja, em família, estar presente na igreja, celebrando a Deus, isto também faz com que o povo reconheça, o povo veja, a sociedade veja que a igreja ela está viva, ela está presente, e assim nós podemos nos tornar uma bênção na vida de todos aqueles que querem e necessitam de Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, orar em família, louvar em família, congregar em família, orar em coletividade, a igreja orando, louvar a igreja, todo mundo junto, congregar junto, porque tudo isto faz com que a igreja seja vista e reconhecida como uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que tem compromisso, e esta igreja se tornará uma bênção na sociedade, a família vai se tornar uma bênção na sociedade onde ela está. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus passará a ser glorificado cada vez mais através da atuação da igreja, através da vida da igreja. Se a igreja ora,
povo reconhece, se a igreja louva, o povo reconhece, se a igreja é esculhambada, é a igreja que o culto é bagunçado, eles veem isso aí tudinho, meus irmãos. Vê e fala. Principalmente agora com o advento da internet, que qualquer coisa aí, tudo quanto é culto está espalhado na internet. O povo sabe discernir bem quem é e quem não é. Eles observam. Eles veem tudo isso aí, eles veem. Amém? Vamos louvar.